A paz esteja com todos. Diaconisa Tatiana dando início ao nosso devocional Café com Oração. O tema da nossa mensagem de hoje é Quando a dor sufoca. Mateus capítulo 26, versículo 38. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que já não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. As horas que antecederam a crucificação foram horas de grande angústia para Jesus. Na noite em que ele foi traído, após a ceia, Jesus se retirou com os discípulos para o jardim chamado Getsêmani. Ali Jesus disse para os seus discípulos que a sua alma estava triste até a morte e que eles velassem com ele naquele momento de dor. Naquela hora que ele tinha uma tristeza profunda na alma, que ele pede ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele cálice que estava por beber. Por 3 vezes, Jesus fez essa oração para que o Senhor o livrasse da morte. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor pede para o Pai que o livrasse da morte, o Senhor Jesus diz que não era para ser feita a sua vontade, mas a do Pai. O cálice que Jesus estava para tomar não era o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual, pois na cruz ele iria sofrer o abandono do Pai e vivenciar o inferno que é a morte eterna. Mateus capítulo 13, versículo 50. E jogaram as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. É aonde Deus não está, pois o Pai não compactua com o pecado. E Jesus tomou sobre si os nossos pecados, se fazendo pecado em nosso lugar. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Por isso que Jesus na cruz clamou. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras, na cruz do Calvário, era o cumprimento profético dos Salmos, capítulo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Não temos ideia do que Davi passou para proferir tais palavras de dor, mas sabemos o que significa na vida do Filho de Deus. Naquelas horas de abandono, durante 6 horas em que Cristo esteve preso naquela cruz, foram as horas mais angustiantes que o nosso Senhor passou, para que a nossa dívida diante do Pai fosse paga, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Jesus foi entregue pelo Pai para morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida. Oh, glória a Deus! E hoje, através da morte de Jesus em nosso lugar, meus irmãos, nós temos o livre acesso à presença do nosso Pai, sem precisarmos oferecer sacrifícios, como era necessário no Antigo Testamento e como muitos líderes ainda hoje estão ensinando por aí. Por isso, por maior que seja a tua dor, a dor que você esteja passando, não se compara ao sofrimento que Jesus passou naquelas horas pendurado na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse, vamos para a palavra do Senhor, 2 Coríntios, oh aleluia, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh, aleluia! Em outras palavras, por maior que seja, meus irmãos, o sofrimento nesta vida não se compara ao gozo eterno que teremos juntos ao Pai na eternidade. Aliás, é sempre bom lembrar o que a palavra de Deus nos fala em relação ao sofrimento dos cristãos. Salmos, capítulo 103, versículos 10 ao 14. Diz assim a palavra: Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Oh, aleluia! 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Oh, aleluia! Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Aleluias! E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, aleluia! O Espírito Santo nos assiste nos momentos mais difíceis de nossa vida. É ele que nos conforta e nos consola nas horas de sofrimento. Sem a ação confortadora e consoladora do Espírito Santo, nós certamente seríamos consumidos pelo tamanho da dor, por muitas vezes que nos atinge. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, aleluia! Por pior, meu irmão, minha irmã, que seja a dor, o nosso sofrimento, tantas coisas nos acontecem, mas nós temos que entender que acima de todas elas, nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Jesus, ele nunca prometeu uma vida fácil ao seu lado, mas ele disse que estaria todos os dias conosco até a consumação do século. Quando a angústia vier, saiba que o Senhor está do teu lado todos os dias para lhe trazer o consolo. Meus irmãos, não quero dizer que não teremos sequelas em nossas vidas. Seria muita presunção e ingenuidade da minha parte falar tal coisa, mas que essas sequelas não sejam maiores que a nossa superação com a ajuda do nosso Deus, aleluia. Somos humanos e não robôs. Até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Quem somos nós para não chorar diante das adversidades dessa vida também? Precisamos entender, uma coisa é sofrermos diante das perdas e lutas que a vida nos proporciona. Outra coisa é afundar-se num poço de angústia, num mar de sofrimento, de lágrimas, na depressão. Nós podemos sair com a ajuda do nosso Deus. Entenda, meus queridos, a vida não é uma colônia de férias, só alegrias, divertimento, prazeres, glamour, fama, riqueza, aplausos. O que você entende por uma vida bem-sucedida? Não é isso. Por isso que o salmista nos fala com muita propriedade. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Salmo 118, 24. A nossa alegria tem que estar depositada em Cristo Jesus, pois foi Ele que pagou um alto preço de sangue derramado no Calvário, por mim e por ti. Vamos orar juntos? Oh, aleluia! Oh, Pai amado, Pai querido, Rei da glória. Senhor, nós só temos em Te louvar. Faltam-nos palavras, Senhor, quando nós nos deparamos com a obra redentora do Teu Filho, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que se despojou da Sua glória, se humilhou como servo e se entregou, se esvaziou de si mesmo pela uma humanidade corrompida, uma humanidade que iria blasfemar dele, iria negar ele. E não é diferente nos dias atuais. Mas mesmo assim, o Senhor não poupou a vida do Teu Filho, porque o Senhor tem amor pela criação. O Senhor ama o ser humano e o Senhor quer que todos se salvem. Por isso, ó Pai, através das pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que estamos sarados, que estamos libertos, e nós aceitamos, ó Pai, essa nova vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. Não queremos andar no erro, não queremos andar no pecado, e muito menos afundados, Senhor, no mar de sofrimento. Se porventura, Deus, alguém se encontra triste nesse dia, Espírito Santo, traz alegria a este coração. Conforta, dá o ânimo, dá força para superar as perdas desta vida, o sofrimento dessas vidas, porque no mundo nós teremos aflições,
mas nós temos que ter bom ânimo no Senhor Jesus, e através da força do Espírito Santo que o Pai nos enviou, é que nós somos fortalecidos, nós somos sustentados e somos levantados todos os dias para a glória e louvor do nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoa cada ouvinte do Café com Oração. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu refrigério, do teu bálsamo sobre as nossas vidas. E só temos em te louvar, te agradecer e te bendizer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Fiquem na paz de Cristo.